Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos te pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 20 de outubro, 29º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo, e nós estamos aí caminhando para o final do ano litúrgico. A liturgia desse domingo, sem sombra de dúvida, sem dúvida alguma, está nos convidando àquilo que é, sem dúvida alguma, o mais difícil para todos nós, que é o caminho da simplicidade e da humildade. O texto do Evangelho é exatamente isso. Tiago e João, que quer um lugar de destaque, que quer um lugar de honra. E Jesus diz: vocês podem receber o batismo com que eu vou ser batizado e beber do cálice. Claro, Jesus estava falando para eles do martírio. Vocês podem viver o martírio igual eu vou viver? E eles dizem: podemos. E Jesus diz: de fato vocês viverão isso, mas não depende sentar à minha direita e à minha esquerda. Eu disse no evangelho passado que todos os 25 primeiros papas morreram mártires. Todos eles. Diante da perseguição do grande império romano, todos eles foram martirizados. E é o caminho da humildade e da simplicidade. O caminho do mestre. O caminho do mestre. E por que isso aqui, meus irmãos, é tão importante para cada um de nós? Porque, veja, não tem nada mais difícil para a gente vencer em nós mesmos do que nós mesmos. Vencer o orgulho. O primeiro pecado capital e o pior de todos eles, que é pai e mãe de todos os outros pecados, chama-se soberba, chama-se vaidade. E nós só combatemos isso com o caminho da humildade. É aquilo que São João Maria Vianney diz. Os outros, ele diz, as virtudes elas batem ao coração de Deus, mas a humildade, ela abre o coração de Deus. Deus, ele resiste aos soberbos, como nos ensina São Pedro e São Tiago, mas ele dá a sua graça aos seus humildes. Certa vez Jesus exulta no Espírito Santo e ele diz: Pai do céu, Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, aos autossuficientes, aqueles que se acham, aqueles que são vaidosos, mas o Senhor revela essas coisas aos pequeninos, aos ananoim de Deus. Esses pequeninos do Evangelho, esses pequenos, sem dúvida alguma, são os humildes. E aqui me lembro de santos que foram extremamente humildes, como um São José de Copertino, por exemplo, que Deus levou aquele homem à contemplação infusa de uma maneira profunda. Ele já não podia mais, já não conseguia mais rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora ou rezar a própria missa. Ele não conseguia porque Deus puxava a alma dele para o céu. E aquele homem simplesmente ele não levitava, ele voava, ele ia para Deus.
E, inclusive, ele chegou a ser proibido de celebrar a missa com o povo, porque imagina você participar de uma missa com o padre voando no altar. Não tem como. Esse era São José de Cupertino. Nós temos, por exemplo, uma Santa Míria de Jesus crucificado, que chegou a ser tão humilde, tão humilde, tão humilde, que o demônio pediu permissão a Deus para poder possuir ela, para se certificar de que ela era realmente muito humilde. E Deus concedeu isso. Deus concedeu essa permissão e o demônio possuiu o corpo de Santa Míria de Jesus crucificado. No primeiro dia ele já queria ir embora, porque constatou que ela era muito, muito humilde mesmo. Claro, isso é uma permissão de Deus especial para casos especiais. Nós temos um São Paulo da Cruz, nós temos um São João da Cruz, nós temos um São Felipe Neri, que recebeu o barrete cardinalício e ele diz, joga para o alto e diz, eu prefiro o paraíso, eu não quero títulos, não desprezando o ser cardeal, mas São Felipe estava em outra esfera, ele estava em outra realidade, ele queria mais liberdade para estar com seus pobres, aqueles que precisam, um homem que viveu da simplicidade, que viveu uma vida austera, uma vida profunda, mas uma vida muito simples em Deus. Um São João da Cruz, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. E essa lista é grande. Essa lista é grande de pessoas que viveram a profunda humildade em Cristo. Não queriam os primeiros lugares. Quão difícil, meus amigos, quão difícil para nós, educado numa sociedade capitalista, aonde somos um número, aonde o tempo todo nós ouvimos desde pequenininho, olha, você tem que ser o melhor, você tem que tirar as primeiras notas, você tem que passar nesse exame, porque senão você não consegue o mercado de trabalho, porque senão aqui nesse mundo vale quem é o primeiro. Mas essa não é a lógica do Evangelho. Não. A lógica do Evangelho é que os últimos serão os primeiros. É que aquele que está em último lugar, aquele que prefere o último lugar, esse agrada ao coração de Deus, porque ele não busca a satisfação das coisas que esse mundo pode proporcionar. Poder, fama, prazer, glória, tudo isso, a glória desse mundo é uma glória vã. Todas as realizações que a gente luta e batalha, eu não digo que elas não são importantes para a nossa vida, mas elas são, na sua grande maioria, na sua grande essência, são tudo glórias vã. Do que adianta, por exemplo, eu ter 5 faculdades e perder a salvação da minha alma? O que adianta eu ser um brilhante cientista se eu condenar a minha alma no inferno? O que adianta eu ter toda a fama desse mundo, eu ser uma pessoa conhecida por bilhões de pessoas e eu vier a perder o meu Senhor? De que vale isso? Entende, irmãos, que a glória desse mundo é vã. O caminho do servo do Senhor não é o caminho que Tiago e João queriam trilhar. Jesus os corrigiu, mas Jesus diz, os chefes desse mundo governam por opressão, mas entre vós não deve ser assim. 2 pontos, Jesus diz como deve ser a nossa vida. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Que paulada! Que coisa difícil de viver, que coisa difícil da gente viver, é o que Jesus está falando. Mas veja, ele não só falou, ele viveu. Se nós lermos a primeira leitura de Isaías 53, o belíssimo capítulo 53 de Isaías, diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimento. Vale a pena uma retomada do capítulo 53 integralmente de Isaías, e nós vamos ver que ele ficou tão desfigurado que nem aparência humana ele tinha. Ele se entregou por cada um de nós. Filipenses capítulo 2 fala da kênose do Senhor, fala do rebaixamento, do esvaziamento de nosso Senhor. Ele assume a condição de escravo, ele desce, ele sendo Deus,
É como se ele tivesse se desvestido da sua divindade sem deixar de ser Deus, e ele assume a fragilidade, a pequenez, a indigência. Ele aceita passar por tudo. Que exemplo mais forte do que isso? Esse exemplo de Jesus, da sua kênose, do seu esvaziamento, ele está nos ensinando o caminho da contemplação, o caminho de experimentar as riquezas e estar sentado nas moradas celestiais com Deus. Não é outro, não se iludam, irmãos, é a humildade. E nós precisamos trabalhar isso. Eu digo para vocês, eu preciso trabalhar isso em mim. Muito. Porque o veneno principal do demônio é a soberba, é o orgulho. Porque ele é orgulhoso desde o princípio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.